Pai do Senhor, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavra do Senhor. Bom, o nosso assunto hoje é quando nós não vamos aqui falar de cada dom espiritual. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Nós vamos falar, sim, de alguns dons espirituais, mas, principalmente, nós vamos mudar um pouco a lente que, habitualmente, a maioria dos crentes está acostumado. No texto que lemos, que está ainda aí, existem 3 diversidades: dons, ministérios e operações. E o mais comum é que nós sempre valorizamos mais o de operações. Então, para nós, o culto é bom quando tem língua estranha, o culto é bom quando tem palavra profética, não é assim que na nossa mente vem? Mas existe um movimento do Espírito Santo que se intensificou nos últimos anos, que a manifestação dos dons, o foco do Espírito Santo não é dentro do templo. O Espírito Santo está indo pelo mundo. E a diversidade de dons, dos demais dons, principalmente quando ele fala diversidade de dons, que é o primeiro ponto ali, e de ministérios, são essas diversidades que têm realizado operações de salvação na vida das pessoas. Os dons, as operações, elas são importantes a nível de adoração, a nível de experiência, vou falar algumas aqui, mas não é elas que definem a ação do Espírito Santo pelo mundo, o que ele está fazendo hoje pela igreja. E é importante nós olharmos com essa lente diferente para entender que é muito mais amplo do que nós achamos. E o nosso objetivo aqui é esse. Nós também sabemos que acho que 99% do povo que está aqui sabe o que é dom espiritual. Então, também nós vamos usar como base, primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, que fala de uma forma um pouco também mais diferente. Vamos falar de alguns aspectos importantes, mas sempre com esse olhar de amplitude do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, a igreja primitiva teve um momento diferente. Teve um momento específico, mas hoje a ação do Espírito Santo ela é muito mais abrangente do que só em 4 paredes. É importante a gente enxergar isso aí. Até aqui, amém? E nessa reunião vamos ficar abertos a perguntas, ao que os irmãos ficar à vontade. Bom, o que são dons espirituais? Todo mundo sabe, mas eu vou pegar uma definição, porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que definições nos ajudam a ter um nível igual, né? E essa definição está na nossa declaração de fé. Quem nunca leu, na página 171, diz que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para serviços especiais na execução dos propósitos divinos. Eu gostei muito dessa definição, porque ela abrange vários versículos que a gente vai falar, né? Mas a gente sabe que
dons espirituais são capacitações, ok? São condições do Espírito, e a gente já leu antes que ele faz a cada um como quer. Para a gente começar e nivelar algumas coisas, eu vou fazer algumas perguntas, que são o que eu chamo de alguns pontos importantes. Primeiro, os dons espirituais ainda existem? Por que essa pergunta está sendo feita? Porque para muita gente, dom espiritual não existe. Às vezes você vai conversar com pessoas que são do meio evangélico de outras denominações e não creem mais na existência dos dons espirituais. E muitas vezes nós nem sabemos como responder essas pessoas, né? E existem grupos que dizem que tem um ou outro dom, tem outro que diz que não tem nenhum, tem outro que diz... Assim, existe muita coisa. Então, a gente vai tentar alinhar alguma coisa, e a gente vai ler esse texto aí, ó. Todo mundo gosta muito do texto de Joel, né, que fala, nos últimos dias derramarei, mas vamos para 1 Coríntios 13, 8, que diz assim, ó, o amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas em algumas versões. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem gente que pega só esse versículo 9 e faz doutrina dele. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que o texto está dizendo? Que só vai cessar a profecia, só vai cessar língua, só vai cessar a ciência, quando aquele que é perfeito vier. Irmãos, quem é perfeito? Jesus. Aí vem alguns que falam assim, não, mas o que é perfeito aí, ele está falando do Espírito Santo. Faz sentido nenhum. Porque se o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, então não era para falar línguas, não era para falar, ter profecia, não era fazer nada disso. Ah, mas tem um outro grupo que fala assim, não, mas cessou a profecia, cessou a línguas, mas ainda tem o conhecimento. É muita forçação, irmão. Eu não vejo, esse versículo não diz isso, ele diz que quando o perfeito vier, aí isso que está em parte vai ser aniquilado. Então é tudo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, estaremos com Ele na glória. Não há mais necessidade de profecia, não haver mais necessidade de línguas, não haver mais necessidade de palavra de conhecimento. Ok? Mas enquanto Ele não está aqui, enquanto Ele não vem, ainda está no momento ocorrendo. Ok? Amém? Importante esse texto, porque muitas vezes as pessoas falam quebrado. Então, esse texto é um texto importante, porque deixa muito claro que enquanto o perfeito vier, só depois que ele vier, que aquilo que é em parte, o que é em parte? A profecia e o conhecimento, será aniquilado. Amém? Outra pergunta, quem concede os dons? É uma pergunta que parece retórica, né? Eu falo assim, os dons são dons espirituais, é do Espírito Santo. Mas a gente ouve muita coisa, né? E aí a gente vai olhar para o texto que nós lemos, que fala assim, mas a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, então está falando do Espírito Santo, é dada a cada um. Então é importante a gente olhar, o Espírito ali está com E maiúsculo, não é o meu Espírito, é o que eu acho, aquilo que está dentro de mim, não é outro, não é Maria, não, é o Espírito Santo, ok? Importante também deixar bem alinhadinho isso, o texto está claro. Outra, todos podem ter, sim ou não? Pergunta que fica um sim ali, um talvez ali, um respirar mais ou menos aqui. Todos podem ter dons espirituais, sim ou não? Sim, todos podem ter, porque ele opera tudo em todos. Agora vem a segunda pergunta, mas todos terão? Não. Por quê? Porque o dom está sublinhado, está negrito ali, a cada um para o que for útil. Então, se você não está buscando com foco de utilidade, não vai ser te dado. Dom espiritual, você tem que ser útil. Ok? Por isso que ele fala assim, por que tem pessoas que não têm dons espirituais?
Porque ela ainda não entendeu que para ela ter dom espiritual, ela tem que estar com foco no reino. Não para eu botar, não existe aqui na igreja, não fala isso, não, senão daqui a pouco vão querer criar, hein? Vai dar um crachá com a cor diferente, dizendo, eu tenho dons. Não existe isso, porque é seu. É o Espírito Santo que concede, ele dá quando ele quer, a hora que ele quiser, para o que for útil. Então não é o pastor botou a mão na sua cabeça e falou, agora você vai ter dons. Não é assim. Isso é se o Espírito Santo ministrar, se o Espírito Santo quiser. Então, todos terão? Não. Não. Eu gostei muito de uma analogia que o pastor Eduardo uma vez fez, que com respeito a ter ou não ter dom, como a farda. Que quando você entra no exército, ou vamos pegar os bombeiros, que é mais comum. Quando você entra nos bombeiros, todos os bombeiros têm uma farda. E é igualzinho para todo mundo. Mas tem um grupo, que é aquele pessoal que vai entrar no meio do fogo. Aquele grupo recebe uma veste diferente, anti-chama. Então é uma vestimenta específica, para um fim específico. Ele não pode entrar com a farda comum dele. Ele tem que entrar com uma roupa diferenciada. Então, os dons espirituais é mais ou menos essa ideia também. A gente usa essa analogia para o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Mas é que encaixa também. São capacitações especiais, são coisas que Deus te dá para fins, alguns propósitos. Não é simplesmente para dizer, eu tenho. Se for só isso, o Espírito Santo não dá. Ok? Então é muito importante a gente nivelar isso. Ter dons espirituais é sinônimo de ter salvação? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas onde está isso? Vamos ler esse texto aqui, ó. O Senhor Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor entrará no reino do céu, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, não foram poucos, não foram muitos milagres, mas eu lhe direi claramente, nunca vos conheci. Então aqui tem dom espiritual, ó, tem profecia, tem operação de maravilhas, milagres, né? E aí? Então, ter dom espiritual não é sinônimo de salvação. Ok? Isso é importante a gente entender. Perguntinhas iniciais para a gente se nivelar. Bom, como nós já falamos, qual o objetivo dos dons? Ora, os objetivos dos dons é aquilo que for útil, é a utilidade. Isso nós já falamos. Então, era para o reino. Ok? Para toda a abrangência do reino. E aí uma frase que eu achei legal. Ter dons espirituais não te faz o melhor crente. Não é porque você tem dom que você é o melhor de todos, é o super crente. Mas te faz um crente melhor. Isso é verdade. Porque você se torna mais íntimo, mais submisso à vontade do Espírito Santo, mais sensível. É verdade. Então te faz um crente melhor, mas não um melhor crente. Até aqui, amém? Bom, nós demos alguns pontinhos aqui para nivelar, e agora nós vamos usar o que eu falei lá no início. Nós vamos mudar um pouco a visão da coisa, né? Nós estamos falando para pessoas que conhecem o que é dom espiritual. E aí esse texto de Coríntios 12:1, às vezes é mal entendido. O texto diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra ignorantes aí, alguns falam assim, quer dizer que não conhece, não é isso. Ok? Essa palavra aí não é isso. Por que eu estou falando para você que não é isso? Porque o pessoal de Corinto conhecia os dons. Da onde eu tirei isso? Desse versículo aqui, ó, 1:6, lá no começo. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta dom nenhum, dom espiritual nenhum. Então a igreja de Corinto sabia o que era dom, e não faltava, significa que dentro da congregação tinha todas as manifestações.
Então, o que Paulo está falando com eles é um grande problema dos dias atuais. É que as pessoas creem nos dons, mas por causa usam ele de forma errada por falta de conhecimento. E aí você vai ver uma coisa que eu falei lá no começo. Nós, na nossa mente, toda vez que fala dom espiritual, a gente pensa só nas operações. E nós nivelamos pessoas por isso. Quando a pessoa fala língua estranha, esse irmão deve ser espiritual, hein? Fogo puro, é manto, olha o manto. Não é assim que a gente olha para a pessoa, nós botamos a pessoa no pedestal quando ela tem dons de operação. Mas eu lembro que eu comentei, o momento que a igreja vive hoje, a ênfase são os outros grupos. Eu vou mostrar algumas estatísticas aqui, como o uso dos outros dons cresceram no mundo nos últimos anos. Então, o foco, assim, são importantes os dons de operação? São, mas não são o foco principal do crente hoje. Então, é importante a gente entender isso. Bom, voltando ao que falamos no começo, temos 3 grupos: diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Só te lembrando, o que é diversidade de dons? Aí nós entramos em Romanos 12:6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o, na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se o seu dom é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, isso é dom, hein? Se é de dar ânimo, que o faça. Olha isso aqui agora. Se é de contribuir, contribua o quê? Generosamente. Se é de exercer liderança, exerça com zelo. E se é de mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Veja que esse texto está falando que isso temos diferentes, o que está escrito em cima? Dons. Então ele está dizendo aqui o seguinte, essa palavra dons aqui é o mesmo efeito do pneumos, tá? Ou seja, é o pneumático, cada um tem uma forma de falar diferente, mas significa que é uma ação do Espírito. Existe essa palavra bíblica em outros lugares, não com o mesmo sentido, tá? Como sentido de dom, como vocação, mas não é esse o caso. Aqui está falando de dom do Espírito. Então, tem pessoas nessa última hora que Deus está usando essas pessoas para liderar grupos. Pessoas que têm um dom de misericórdia, que estão sendo usadas para ir em hospitais, em clínicas, levar uma palavra de ânimo, de disposição. Você vê que tem ali um doce, dar ânimo. Tem pessoas que têm palavras, que a palavra que o Espírito Santo fala através da vida dela, pega uma pessoa que está deprimida, com ansiedade, e tira da cama. Veja como é importante esses dons nos dias atuais. Porque nós estamos vivendo um mundo que tem ausência de tudo isso. O mundo como é que está? Ninguém quer servir, porque as pessoas só pensam em si próprias. Está todo mundo desanimado, desesperado. Ninguém quer contribuir. Ninguém quer liderar nada. E ninguém tem piedade um do outro mais não. Então, na hora que o mundo tem ausência, é a hora que o Espírito Santo vem e enche. Entende a diferença? Hoje nós podemos dizer, na minha opinião, e alguns concordam comigo, que para mim a maior ação do Espírito Santo no mundo é através desses dons aqui. Porque eles saem das 4 paredes e vão aos confins da terra. Até aqui, amém? Aí nesse ponto, que eu vou passar os 3 separadamente, eu não vou entrar em cada um, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas alguém tem alguma pergunta sobre algum ponto desse?
Pode ficar à vontade. Senão eu passo para o próximo. Pode falar, Ana Paula, você tranquilo? Amém? Então eu vou prosseguir, hein? Bom, aí nós entramos em diversidades de ministério. Então, Efésios 4:11. E ele designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Embora é uma ação do Espírito e o texto diz isso, existe um vínculo muito forte desses dons com Jesus. E Jesus, por várias vezes, se rotulou como pastor, né? Ensinou, foi rotulado como mestre várias vezes, foi rotulado como profeta e realmente assim o fez, né? Veja, esses dons têm algumas peculiaridades. Primeiro, não é todo mundo que serve para ser mestre, pastor, evangelista, apóstolo e profeta. Até porque apostolado existe algumas restrições, eu não vou entrar aqui nesses pontos específicos, mas entenda, são chamados muito específicos. E eu vou dizer uma coisa que as pessoas às vezes acham estranho, mas para mim são os dons que quem tem são os que vivem mais momento de solitude na vida. Porque muitos desses dons te fazem ficar só você e o Espírito Santo. Às vezes aquelas pessoas que mais viviam te dando tapa nas costas, num momento difícil que você precisa tratar com pessoas, tratar com gente, você não pode contar com elas, você tem que contar com o Espírito Santo. Não é solidão, tá? É solitude, é diferente. Solidão é você sem ninguém, solitude é o Espírito Santo está em você, você está interagindo com Ele, é um momento seu com Ele, momento de reflexão. Graças a Deus, entrou muitos pastores, eu vou usar a palavra solta aqui, tá? Muitos pastores bacanas da minha vida, mas sempre todos falaram muito isso, que vai existir momentos que a gente vai ter um momento que vai ser só você e o Espírito. Né? Por isso que você vê que nem todos estão, porque é muita renúncia. Dons ministeriais são dons de renúncia. Você precisa abrir mão de muita coisa. Às vezes abrir mão de momentos maiores, de viagens maiores, às vezes de empregos maiores, porque você precisa estar à disposição. Mas é um chamado que o Espírito Santo faz. Amém? Perguntas? Eu vou usar a palavra do pastor Vinícius na terça passada. Ou está todo mundo entendendo tudo, ou não está ninguém entendendo nada. Por favor, irmãos. Estamos aqui para ajudar. E o terceiro ponto, que nós já conhecemos tão bem, tem até hinozinho que as crianças cantam, que é as diversidades de operações, que são os dons, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operações de maravilha, profecia, de novo, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os dons que a gente mais conhece. Esses dons têm uma peculiaridade. A palavra dom aplicada aí, ela usa uma palavra grega que nós chamamos de carisma, mas na verdade a palavra grega mesmo é carismaton, que significa assim, poderes do Espírito, ou ações poderosas do Espírito. Por quê? Porque esses dons eles, são manifestações de poder. Então você vai ver algumas coisas, e esses dons são os que mais a gente vincula ao pentecostalismo, Principalmente quando fala assim, dom de curar, operação de maravilha, língua estranha, interpretação, profecia, são dons que a gente vê. Entendem agora porque eu disse que os outros dons têm uma abrangência diferente? Porque aqui nós estamos falando coisas praticamente dentro de casa. Veja que nós vamos falar de algumas coisas para a gente
entender essa diferença. E aí é importante você entender esse grupinho. Outro ponto, eu já fui abordado com coisas do tipo, mas você não acha que a gente está colocando no quadrado o Espírito Santo, dizendo os dons, não? Eu falei, irmãos, a Bíblia fala da multiforme graça, não multiforme dons. A Bíblia tem lista de dons, e se a Bíblia tem, por que eu vou inventar? Aí tem coisas que você vai ver, eu vou até falar um texto que justifica isso que eu vou dizer. Apareceu um dom novo, a unção do leão. E essas coisas mais aí. Não, irmãos, dons têm lista, ok? Estão escritos na Bíblia dessa forma. A gente não... Vou falar o quê? Está escrito. Não adianta você falar, porque eu acho que eu penso. Interessa, está escrito, é uma lista e está lá. Então a gente tem que ter um olhar para essas listas aí. Bom, aí eu uso esse texto aqui, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Então, um ponto importante, você pode procurar, irmão. Você pode orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, quero. Mas ele fala uma coisa, mas principalmente de profetizar. Percebeu que o profetizar está em todos os grupos? Por quê? Por que profetizar é importante? Eu vou falar um outro texto que responde isso daqui a pouquinho. No versículo 5 de 1 Coríntios 14, diz assim, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que interprete. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que profetizar tem o mesmo peso que falar em línguas, mais interpretação, ok? Por que eu estou botando isso aqui? Porque às vezes a gente confunde, Por isso que a Bíblia fala, busca, profetiza. Por quê? Porque profetizar, você está falando, a pessoa está entendendo. Falar em línguas é importante? Tem pontos, pode-se falar no culto? Pode, vou mostrar um texto. Me perguntaram também outro dia, poxa, a pessoa fala em línguas, não tem interpretação, por que ela fala? Vou mostrar um texto que fala isso. Mas, quando fala maior, não está falando que a pessoa é maior, não. Está falando que a operação tem um maior objetivo. Falar em profecia tem mais objetivo do que falar em língua, salvo se a língua tiver interpretação, porque elas são do mesmo peso. É isso que o texto está dizendo. Voltar ao texto só para você ler de novo. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete. Porque é importante que a igreja receba a edificação. Então, você já sabe que dom de língua sozinho edifica, está escrito, todo mundo sabe, edifica a você mesmo, ok? Mas, quando ele é seguido, ele é linkado de interpretação. Outra coisa que me perguntaram, mas pode a pessoa que fala em línguas, ela mesma interpretar? Pode, porque o texto está dizendo ainda, a não ser que ele também interprete. Pode ser que o outro interprete? Pode. Mas também você pode falar em línguas e interpretar, e o texto está deixando isso muito claro. Estou deixando esses pontinhos, irmãos, porque são perguntas que as pessoas fazem às vezes. Mas, e falar em línguas? Assim vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como que o há. Mas no 13 fala, por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ok? Aí você fala assim, mas então, o que é falar em línguas? Então eu separei 2 grupos aqui. Primeiro grupo de línguas, xenoglossia, Atos 2. Todos estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui pode ter língua estranha no meio? Pode até ter, mas o que o texto está dizendo é que outras pessoas ouviram na sua própria língua. Então significa que aquelas línguas que estavam falando, algumas não eram estranhas, mas eram entendidas por outras pessoas, só que quem estava falando não sabia o que estava falando. É a mesma coisa que você pegar esse culto aqui, estou falando em português e vou supor que aqui todo mundo fosse da Austrália. E aí todo mundo ouvindo em inglês.
Ah, mas eu não falei inglês, então o Espírito Santo pode fazer isso, irmão. O Espírito Santo foi o primeiro Google Translator que existiu do mundo. Hoje você pega lá, fala, ele repete na língua que você quer. O Espírito Santo já fazia isso desde essa época. Né? Então existe isso. E existem experiências de pastores que tiveram essa experiência, que foram em outros países, falaram na sua língua e as pessoas ouviram da língua delas. Ok? Então isso é essa operação aqui. E existe a língua estranha que Coríntios 14 diz, porque o que fala é língua desconhecida, não fala aos homens. Então aquele outro lá falou e os homens entenderam. Esse aqui não, porque fala a quem? A Deus, porque ninguém o entende e o Espírito fala em mistérios. Então são coisas diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Aí tem um grupo que fala assim, não, mas era só dialeto, isso aqui. Aí rasga esse versículo. Não dá. Esse versículo é muito claro e diz, língua desconhecida. Mas é desconhecido porque talvez quem falava não conhece. Mas o texto fala, não fala a homens senão a Deus. Então o texto é muito claro. E detalhe, ainda complementa, porque ninguém o entende e ainda fala em mistério. No outro não. Se você lê em Atos 2, quando o pessoal começou a falar, as pessoas entendiam na língua e detalhe, o que você perguntasse assim, fulano? Vamos supor que Delci estava lá, ele tem meio cara de estrangeiro, né? Você, Delci, o que falou? Olha, falaram que Deus era maravilhoso, falaram das grandezas de Deus, com o que Deus fez nas nações. Então, havia algo que foi entendido, ok? Aqui não. Aqui nós estamos falando de algo que você está falando a Deus e em mistério. Está claro? Então não é a mesma coisa. Ok? Às vezes a gente fala isso porque tem gente que não sabe, é verdade. Eu acredito que todo mundo que é frequentador de EBD, todo mundo sabe, mas vamos deixar tudo nivelado. Amém? Agora a pergunta mais difícil. Alguém tem alguma pergunta? Ou está claro? Tem uma irmã que perguntou. Você tem ajuda aí com a gente? Tem um microfone aqui. Deus é maravilhoso, né, irmã? A irmã vai fazer pergunta e o pastor Eduardo está bem aqui. Isso. Fala lá, irmã. Boa noite, a paz do Senhor. Pai do Senhor. A minha pergunta é o seguinte, eu sou evangélica desde criança e eu estava até comentando aqui com a Gorete que antigamente nós tínhamos cultos de doutrinas, né? E hoje, eu não sei se aqui tem, mas tem muitas igrejas que não tem mais. Tem. E a gente agora. Hoje acho que é um culto de doutrina hoje. Uhum. Então, a minha pergunta é o seguinte, por que as igrejas evangélicas estão mudando esse perfil? Falar em línguas estranhas é para edificação, quando não tem interpretação, é para edificação da própria pessoa, não foi isso que você falou? Uhum. E quando tem profecia, não, tem profecia, mas a língua estranha é para edificação. E por que as pessoas hoje, né, estão falando em línguas estranhas, assim, desordenadamente, não tem mais aquele cuidado, né? Pega o microfone e fica falando em línguas, isso escandaliza? Boa pergunta, irmã. Eu vou responder com a Bíblia, com o próximo versículo. O texto diz assim, 14:39, porquanto, irmãos, procurai com zelo, mas não proibais falar em línguas. O texto está dizendo. Então é o seguinte, é permitido falar em línguas? Está aqui, mas faça-se tudo com decência e ordem. Então, a irmã falou que é um problema que ocorre, que as pessoas não estão tendo ordem, não estão tendo, está fazendo bagunça. O certo é que você pode falar em línguas? Pode, vai ser uma bênção. O irmão falando aqui, outro ali, amém, vai ser uma bênção. Mas não pode virar bagunça. Né? Então, é importante assim, uma pessoa me perguntou isso essa semana. Poxa, mas a pessoa pode falar em línguas e não ter interpretação imediatamente? Pode. O texto está dizendo, não posso proibir. O Paulo orienta a não proibir falar em línguas. Então, a pessoa pode falar em línguas, desde que haja ordem. Fala aí, pastor.
sobre essa questão, deixa eu fazer uma abordagem aqui, que eu acho que é pertinente. Algumas décadas atrás, a maior procura do povo pentecostal assembleano era pelo batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Isso era, assim, o objetivo principal. Todo mundo queria ser batizado com o Espírito Santo, todo mundo queria ser usado. Ok? Se falava muito pouco sobre tratamento de caráter, se falava muito pouco sobre questão de conflitos da alma, traumas complexos, situações pertinentes ao homem, mas no âmbito da alma. Então, tudo era espiritual. Não estou bem, ora que melhora. Na maioria das vezes, orar vai ser sempre o melhor caminho. Mas, em alguns casos, vai ter que ter oração e vai ter que ter uma outra abordagem também. De um terapeuta, de um psicólogo, até de um psiquiatra para alguns, que não é nada absurdo. Mas, no passado, a pessoa estava em depressão, achava que era demônio. Ok? Então, tinha muito excesso, muito radicalismo. Bem, com o passar do tempo, as igrejas pentecostais começaram a diminuir a intensidade da oração e começar a trazer algumas inovações. Algumas inovações. E aí você vai ver o abandono de algumas práticas que são boas, como tem a Assembleia de Deus hoje, que não tem escola dominical. Ok? Tem igrejas hoje que não tem mais culto de doutrina. Esse culto é um culto de doutrina. O que nós estamos aprendendo é uma doutrina bíblica acerca dos dons espirituais. Pessoa do Espírito Santo. Ok? E aí, o que eu quero trazer? Naquela época, por buscar muito os dons espirituais, a visão é que quem era batizado, falar em língua estranha e profetizava, era muito espiritual. É como se você subisse assim, tipo, o teu status. A nível de, poxa, você viu fulano? Fulano agora foi batizado, fulano está sendo usado por Deus, fulano agora é profeta. Então, isso trazia, assim, sabe, um nível de aceitação e até de procura, porque o profeta, na Igreja Assembleia de Deus, ele é extremamente valorizado e procurado. Você conhece algumas pessoas que eram usadas por Deus ou são ainda, que a casa dessas pessoas viviam cheias, de gente indo ali como se estivesse indo atrás de uma cartomante, para saber o que vai fazer, o que eu vou, qual a decisão que eu vou tomar, se eu namoro com fulano, se eu caso com cicrano, literalmente, tá? Gente guiado por um guru gospel. Só faz as coisas se o guru de estimação, que ela mais gosta, dá a palavra. Se a outra estiver fora da direção de Deus, você está ferrado. Por isso que a Bíblia diz, quer saber a vontade de Deus, quer adorar a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque Ele vai te responder. Ah, Deus pode usar alguém? Pode, Deus pode, e você foi num culto e lá Deus usar alguém? Maravilhoso. Deus pode usar alguém na rua, no meio da rua, show. Mas você não foi atrás de alguém para que fale da parte de Deus, para que você tenha segurança de fazer algo. Até porque nós temos o Espírito de Deus, e Ele testifica isso. Segundo ponto. Então, se falar em língua estranha trazia, assim, uma admiração, sabe, no meio do povo, o povo gostava de falar em língua estranha alto. Aí eu vou dizer para vocês, falar em língua estranha, vou fazer uma comparação só para você entender. Por que você vai falar em língua estranha alto no meio do culto? Eu dei uma aula sobre isso aqui uma vez e eu armei com um irmão. Sem ninguém saber. E nós fizemos uma encenação top. Foi top. Aí, qual era a encenação? O irmão estava do lado de outro, sentou do lado do outro e fez isso aqui, ó. Oh, glória! Aleluia! Eu pergunto para você, depois que eu fiz isso, quem presta atenção na mensagem?
Eu dei cotovelada nele, eu pisei nele. Se for um ímpio visitando a igreja, nunca mais volta. Eu quero ter o meu momento especial, muitas vezes até para chamar atenção, mas eu estou atrapalhando a ordem do culto. Isso não edifica a igreja. Falar em língua estranha, eu quero falar, eu posso falar aqui baixinho, ó. Deixa eu falar. Eu estou edificando do mesmo jeito. É o volume, irmão. Você está ouvindo um CD, que nem se usa mais, se você quiser ouvir alto, você aumenta. Se você quiser ouvir baixinho só para você, você abaixa. Não é a mesma música que está tocando? Sim ou não? A língua estranha é a mesma coisa. Se você aumenta o volume, você chama a atenção de quem está por perto. Mas é a mesma língua estranha se você falar baixinho, você e Deus. Só que tem gente no meio pentecostal que gosta de espetáculo. Se for sanguíneo ou colérico, então, vai querer fazer todo mundo olhar para ele. Porque, tipo assim, o sanguíneo, ele não nasceu, ele estreou. O sanguíneo não nasceu, ele estreou, irmão. Quando o sanguíneo chega no lugar, você sabe que é ele chega fazendo barulho, chega fazendo bagunça. A não ser como ele é tratado, aí ele melhora um pouquinho. Então, só para finalizar aqui, que eu não quero atrapalhar o estudo dele, mas eu sou pastor da igreja, eu tenho que falar com autoridade pastoral. É volume. Eu não preciso ficar falando em língua estranha alto enquanto o pregador está pregando. Eu estou chamando a atenção, estou tirando a atenção do visitante que está do meu lado, estou atrapalhando quem está atrás de mim que quer prestar atenção na mensagem, eu estou se preocupando só comigo, com mais ninguém. É bonito, mas não traz frutos. Só você que está se edificando. A Bíblia diz isso, o texto falou isso. Quando você fala em língua estranha e não há interpretação, você edifica a si mesmo. Então trate de abaixar o volume e se derrama na presença de Deus, falando em língua, chorando, adorando. Aí se Deus quiser te usar em profecia, aí você vai levantar a voz e o dirigente, porque tem um dirigente voador também, que Deus quer usar a pessoa em profecia e ele atropela. Eu já fiz assim, ó. Porque a pessoa está falando em línguas e quer interpretar e o outro está voando. É um verdadeiro voador. Então, o dirigente do culto, quem está com a palavra, pregando, tem que ter discernimento. Deus quer falar em profecia. Deus quer falar em interpretação de línguas. Então, o negócio de falar em língua estranha na igreja para chamar atenção é só apresentação. Porque o que você precisa é falar em línguas com Deus, para edificar a si mesmo. Mas você não precisa aumentar o volume. Você tem que ter o volume que não atrapalhe quem está em volta de você. Quer falar em língua estranha alto, maluco? Vai para o monte. Fica lá. Vai para lá. Aí você pode falar alto. Agora aqui, viu o que eu fiz com ele aqui? E isso acontece. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você é uma irmã, está evangelizando seu esposo há muito tempo, hoje você conseguiu trazer o bendito no culto, e você sentou do lado do Eduardo, e ele fez isso, qual a impressão que o seu esposo vai ter da igreja? Então, gente, mas eu gosto, e o cara roda, e vai, irmão, você está totalmente ligado. O Espírito Santo não precisa que eu rode, o Espírito Santo quer que eu abra a boca e seja usado por Deus. Porque o que vai edificar a igreja não é eu rodar, é o que eu vou falar da parte de Deus. Ok? Então, é volume. Você não precisa falar em língua estranha, gritando, falando alto, atrapalhando quem está pregando. Você tem que ter autocontrole. E isso o Espírito Santo nos dá. Tá bom? Aproveitando que o pastor falou uma coisa aqui, antes de eu passar para o tópico, aí vai ser falado em outras terças aqui, que, apesar do Espírito Santo dar os dons, o que interessa é os frutos. E aí, são 9 gomos, né, de um fruto. Né? Então, é importante entender isso. Apesar do Espírito Santo nos dar os dons e você ter um relacionamento com Deus, o que vai importar é o fruto. Não adianta você ter um monte de dom e você não paga suas contas, é um mau caráter. Isso aí é o que vai pesar depois, lá na frente, né? Por isso que o texto também fala tudo decentemente,
né? Então, o equilíbrio com fruto é importante. No ponto seguinte, olha como é que é importante a profecia, não sei se as pessoas já atentaram nesse texto. Eu vou ler ele até devagar. Ó. Mas se todos profetizarem, e algum indouto é a pessoa que não conhece doutrina, não conhece, algum indouto, ou infiel é aquele que está no mundão mesmo, né? Entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Porque, olha só, por quê? Porque os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se ele sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Por isso que a profecia ela é importante, porque ela mostra aquilo que está oculto, e isso é que define muitas vezes quantas experiências de conversão a gente ouve de pessoas que entraram na igreja, e o Senhor falou alguma coisa sobre a vida dela que ninguém sabia, aquilo definiu a vida da pessoa. Então a profecia ela é muito importante, entendeu? Porque ela, dentro do ambiente do culto, e esse detalhe, por isso que eu falo que a profecia é o dom mais universal, porque ele está nas 3 listas. Então, independente do culto, às vezes você pode estar em outro lugar, fazendo um trabalho lá, e o Espírito Santo te revelar, já aconteceu comigo. O Espírito Santo já mostrou, eu já contei uma experiência aqui, deve ter uns 3, vou contar de novo, aproveitar que já mudou um monte de gente, né? Fica inédita hoje. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em viagem, e a gente estava em 4 pessoas dentro de um carro, e eu estava dirigindo, e o cara lá de trás começou a contar a vida dele, as experiências dele com o Espiritismo. Não, porque o Espiritismo é resultado é a resposta para os nossos problemas. E tal, falando, e eu só ouvindo. E eu só lá assim, Espírito Santo, misericórdia. Aí o Espírito Santo, calma, Espírito Santo, misericórdia, Espírito Santo, calma. Chega uma hora que o próprio Espírito Santo falou, aí encheu já. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, você vai falar com ele isso. Irmãos, eu parei o carro, estacionei, olhei para trás e falei assim, ó, quando você tinha 6 anos de idade, você subiu num pé de manga, você caiu, quebrou as 2 pernas, foi para o hospital, o médico falou que seu pai que talvez você ia morrer por causa de problemas sanguíneos, que estourou um monte de coisa, mas você está vivo aqui, irmão, o cara ficou branco. E eu peguei o carro, não falei mais nada, peguei o carro e rachei fora. Passou-se uns dias, encontrei com esse cara, fui na igreja evangélica. E aí? Cheguei lá, tiveram a mesma profecia que você falou no carro comigo, igualzinho. Aí ele se converteu, foi batizado, virou obreiro, entendeu? Então, às vezes, tem esse tipo de coisa, e isso é uma coisa que foi uma experiência para mim, porque eu entendi que esse tipo de coisa define. Porque às vezes você fica falando para a pessoa, Jesus te ama, Jesus te salva. Tem evangelista que é assim, irmão. Tem pessoas que têm o dom, por isso que está o ministério evangelista, você está lá com o seu colega de trabalho, rapaz, aceita Jesus, nada, aí chega o evangelista para ele e fala, Jesus te ama, ele cai no chão e chora. Eu falei, poxa, eu fiz isso a vida inteira, e o cara, aí vem um cara e fala uma palavra, porque ele tinha uma ação específica do Espírito Santo para aquilo. Então, evangelistas também são pessoas assim, irmão. Não é todo mundo tem essa... Nós somos todos chamados para evangelizar, mas tem um pessoal que é o diferente. É aquele cara que, quando ele fala, alguma coisa acontece. Né? Então, olha como é que é importante a profecia. E aí, por que a gente fala hoje? Porque hoje em dia as pessoas estão muito incrédulas. Muito mais do que no passado. É verdade. Hoje em dia, antigamente existiam as pessoas que eram publicamente ateus. Eu sou ateu. Hoje em dia já não é. Hoje existe a pessoa que é o seguinte, não, eu creio que existe uma força cósmica, alguma coisa, porque ele não consegue entender que não existe nada, mas ele também não quer dizer que crê em Deus. Então as pessoas acham a resposta para tudo. Ainda mais com a informação que a gente tem hoje. Então, hoje, só humanamente falando, já não dá mais.
Tem coisa que tem que ser o Espírito, que Ele resolve. Às vezes você está orando, está falando, mas tem momento que não, tem coisa que tem que ser com o Espírito. Por isso que a profecia, para mim, ela tem essa diferencial. Ela atua tanto nos dons auxiliares, como nos dons ministeriais e também nos dons de operação no meio da igreja. Amém? Algum ponto importante. Aí que olha esse texto, eu acho ele muito legal. 1 Coríntios 14, dá uma lidinha. Olha o 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, olha esse texto. Reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que isso que eu escrevi são mandamentos. Se são mandamentos, são coisas que Deus mandou fazer, falar. O que é fora disso aí não é mandamento. E aí você começa. Não, porque não podemos botar os dons numa caixa. Meu irmãozinho, tem. Fazer o quê? Tem uma lista que Paulo diz que é mandamento do Senhor, ou seja, o Senhor mostrou para ele, é para a igreja daquela época, é para a igreja de hoje, e você vai fazer o quê? Está escrito. Então a gente não pode ficar, vou inventar. Não, porque agora o Espírito Santo está fazendo diferente. Eu trouxe aqui trechos, não dá para trazer tudo, né? De umas coisas que Martim Lutero falou. A de cima diz assim, isso aí depois é outro debate, né? Mas não existem experiências de outros dons que não são estes que Paulo falou. Como diz o pessoal da internet, é tramontina, assim, pim! Não existem outras coisas, os dons são esses. Outra coisa, não existem manifestações que estão em desacordo com a palavra, pois não edificam a igreja e são inúteis. O que ele está falando? O Senhor me mostrou em profecia, vai falar para a pessoa assim, o Senhor mostrou que você vai se divorciar do seu marido. Deus não vai fazer isso não, irmão. Por quê? Porque está em desacordo com a palavra. Deus não vai falar assim, não, você pode continuar no pecado, porque eu vou com você. Deus não vai fazer isso não, porque está em desacordo com a palavra. Entende? Nunca vai existir um dom espiritual que vai falar algo que é diferente do que está escrito na palavra de Deus. Porque senão o Espírito Santo como? Então o Espírito Santo ele não é a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ele não tem uma ação dele, embora ele tenha ações específicas, mas todas as ações do Espírito Santo são para apontar, para testificar a vontade de Deus. Jesus disse isso, vai vir um outro, semelhante a mim, vai testificar das mesmas coisas. Então, o Espírito Santo não vai fazer diferente. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Porque agora apareceu uma pessoa que ela imita igual, imita a unção dos animais, unção do riso. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Unção do riso. Eu vou rir. Não dá. Se tem alguém aí que crê nessas coisas, me perdoe, mas não dá não. Eu vou no que está escrito, irmão. Então, o que está escrito é isso aí. Amém? Pontos importantes. Romanos 16. Cuidado com profecias para massagear o ego. Esse é um problema dos dias atuais. Eu vou ler o texto. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então as pessoas correm atrás de, o Senhor mostrou, irmã, que a senhora vai ser milionária. Deus vai te dar, né? A senhora vai sair, olha o seu saldo agora aí, que Deus vai botar dinheiro na sua conta. Não, o Senhor mostrou que você é a melhor pessoa da sua casa e que tudo que você fala está certo e a sua mulher está errada. E aí as pessoas gostam. Profecias para massagear o ego. O profeta, irmãos, ele fala aquilo que Deus está mandando falar, e às vezes são coisas desagradáveis. Às vezes são coisas que você não quer ouvir.
Mas a Bíblia é assim, a Bíblia é o livro para te confrontar, não é para te agradar que Deus escreveu ela, não. É para te confrontar. Né? Mas isso virou modinha, as pessoas põem, vai lá, não, vem no culto lá, e chega lá no culto, é só palavra desse tipo. Né? Toma cuidado. Pessoas que vêm falar profecia para você e a pessoa não tem vida no altar nenhum. Cuidado com isso aí. Falsas profecias. Isso aí o próprio Jesus falou, né? Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Sabe por quê? Porque falso profeta quase não tem fruto. Ou quando tem é murcho. Né? O Espírito Santo só vai dar dom para quem é útil. A pessoa não faz nada por ninguém. É uma pessoa que só dá problema. Né? Só vive, tem problema com todo mundo, só fala mal dos outros, fofoqueiro, só vive fazendo problema dentro de casa. E vai dar uma profecia para alguém? Que fruto ele tem? Nenhum. Olha para os frutos. Ah, essa pessoa profetizou, mas é a pessoa que está na evangelização, é uma pessoa de busca, é uma pessoa misericordiosa, é a pessoa que você pode ligar para ela, precisando, ela vai te ajudar. Tem que olhar essas coisas. Muitas vezes a gente gosta dos nomezinhos que estão e esquecem de olhar para as pessoas que estão do seu lado. Às vezes tem uma pessoa do seu lado aí que é muito mais profeta do que muita gente que você está assistindo aí. Né? Então nós temos que atentar a isso. Outra coisa, irmãos, normalizando o pecado. Segundo Pedro 2,18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando do que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. O que ele está dizendo? Não, você pode continuar no pecado, porque você vai ser livre no Espírito. Sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Então, as pessoas estão com a vida de pecado, aí vão numa igreja de uma palavra séria, ouve uma mensagem séria, ouve uma profecia séria, aí, não, aquele pastor foi bravo comigo, aí ele vai lá para outra igreja, chega lá, a palavra é toda babada, desculpa o termo, mas chega lá, não, pode continuar assim, Deus te ama assim mesmo. E se não tiver transformação, irmão, não é evangelho, não. Então, cuidado com isso aí. Né? Profecias que normalizam o pecado. O pecado é normal. O pecado não é normal. O pecado é pecado e o salário dele é a morte. Não tem conversa, está escrito assim na Bíblia. Né? Amém? Aí esse texto de Pedro também é muito legal. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu. Para quê? Para servir quem? Os outros. Dom não é para você ser beneficiado dele, não. Ah, não, eu vou pedir dom espiritual, porque se eu falar em línguas, pastor Eduardo vai me dar um cargo novo na igreja. Não é para isso não, irmão. Dom espiritual é para você ajudar os outros. Pede sua direção, por quê? Porque ajudar o próximo. Principalmente quando o próximo estiver próximo. Né? Porque às vezes, nós estamos vendo isso aí nesses dias, né? Dois que teve recente. Aí eu estou falando no geral, tá? Pessoal aí de Mimoso e do Rio Grande do Sul também. Né? Quanta coisa boa as igrejas fizeram, pensando no próximo. Quantas, né? Isso é que nos edifica, irmão. Não é você pedir ao Senhor para o Senhor te dar graça, misericórdia, uma boa palavra, alguma coisa para você se promover. Não é o que o texto está dizendo. E outra coisa, ele fala assim, administrando fielmente a graça de Deus. Então, se você recebe dom, você tem que administrar com fidelidade. Não adianta você fazer um período de oração, ora, o Espírito Santo me dá dons, pronto, agora eu nunca mais oro. Não, você tem que administrar. Né? O dom espiritual é uso. Eu falei isso aqui semana passada, né? Daquele nó das armas, no domingo passado. Quanto mais você usa uma arma, mais você fica destro dela, mais experiente. Quanto mais você usa os dons espirituais, mais o Espírito te proporciona oportunidades diferentes. Porque o Espírito Santo sabe,
Não, eu vou usar fulano aqui porque ele tem sabedoria, então eu vou poder fazer isso com ele. Aí, você entende? Então, é importante isso aí. Para a gente caminhar, eu trouxe uma coisa importante. A verdadeira profecia sempre apresenta Jesus aos homens. Isso é um ponto importante. Profecia é para as pessoas a conhecerem Jesus. Irmãos, os ministérios são para cuidar de almas, não de pessoas. Nós não viemos aqui para cuidar disso tudo, isso vai ficar. Não estou falando que você tem que cuidar claro que tem, mas estou dizendo o seguinte, a nossa maior preocupação é gente. Tem muita gente que está precisando de uma palavra sua. E aí eu trouxe alguma coisa que eu achei interessante, porque eu andei pesquisando, achei esse site muito legal, que nos últimos 20 anos aconteceu um boom muito grande. Olha que legal. Atualmente existem 400 mil missionários no mundo em atividade. 400 mil pessoas que dedicaram sua vida para Deus, irmão. Às vezes saíram de casa, saíram de zona de conforto, entende? Para servir ao Senhor. Olha que legal, isso é uma estatística, tá? Atualmente, 4,19 milhões de obreiros, eu estou falando só de cristianismo, tá? De obreiros locais no mundo em países alcançados. O que são países alcançados? São países que têm o cristianismo como base, né? E 1,3 milhões de obreiros locais em países ainda não alcançados. Então, tem pessoas... O que é obreiro local? É aquela pessoa que está voluntariado ali, dando seu tempo, sua dedicação, trabalhando em prol da obra de Deus. Olha quanta gente está usando os dons que Deus deu, através de quê? Da misericórdia que tem com o próximo, de ensinar, de instruir, de servir ao próximo. Eu li no site que tem um grupo grande de pessoas, de igrejas, que se voluntariaram para cuidar de idosos, sem cobrar nada, irmão. Entende? Nós estamos vivendo um momento que o mundo está se tornando mais idoso, e essas pessoas Deus está chamando. Então, veja como isso é importante, olha a abrangência dos números. Devido ao trabalho dos mesmos, 3,5 bilhões foram alcançados pelo cristianismo. Olha quanta gente foi alcançada pelo cristianismo nos últimos, essa estatística é de 20 anos, É muita gente, quase o mundo inteiro foi alcançado num período. Por quê? Porque tem pessoas que estão usando os seus dons no sentido, vocês entenderam aqui a palavra, Ou seja, os dons que Deus concedeu para elas, e elas, em vez de guardar para elas, ou ficar só na igreja, foram ajudar o próximo. Eu não estou falando só de missionário aqui não, tá? Que missionário tem um ponto, é porque o grupo é menor, Mas de pessoas que dão tempo, para cuidar de idoso, para visitar hospital, Isso é o maior exercício dos dons espirituais que tem nos dias de hoje. Esse é o maior peso. Eu vou até me ousar a falar que quando Joel estava dizendo que o Espírito seria derramado, eu acho que ele estava falando mais disso do que no púlpito aqui, dentro da igreja. De jovens, esse grupo aqui tem muitos jovens que estão indo lá dar palavras de esperança, cantar louvores. Entende? Isso para mim tem um impacto muito maior. Essa para mim é a maior atribuição do Espírito hoje, fazendo diferença não só em Jerusalém, mas nos confins da terra, como Jesus pediu que fosse. Então é uma abrangência muito grande. E aí você tira aquela lente de novo lá do começo. 1 Coríntios 14, leia com calma, ele dá muitas instruções de como usar os dons corretamente, ok? Eu passei alguns versículos aqui, porque é um capítulo que também não dá para falar tudo por causa do tempo, já vão dar 9 horas. Mas veja o seguinte, peça ao Senhor, eu acho que o maior objetivo para nós hoje, busque os dons com zelo, peça ao Senhor para o Senhor te usar, entenda que dom não é só que às vezes a gente fica, o que é dom? É falar linguiça? Não,
Se o Senhor quiser, e se você acha que seu coração arde por isso, amém. É importante também. Mas a gente está vivendo um momento que a gente tem que amar o próximo, né? E esse amar o próximo tem tantos dons que fazem isso, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem um pacote especial para você. Só precisa que você também tenha disposição. A Bíblia te incita a isso, busque os dons, né? Procure os dons com zelo, principalmente de profetizar, porque profetizar diferencia, leva pessoas para o reino, né? Leva pessoas para o céu. E no final é isso que conta, irmão. Seu carro não vai para o céu, não. Inclusive, que se Jesus voltar, minha chave está aí para quem quiser, tá? Pode pegar lá em casa, fica na boa, né? Não quero, não. Entendeu? Não vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí, né? Mas as pessoas não. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Para a gente ir já no fechamento, né? Acho que tinha mais um número embaixo. Tinha 7,2 milhões de voluntários no mundo, sendo que 41% são para pessoas que nunca viram. Isso é legal. Se você pegar... Desculpa, esse aqui é no Brasil, o último, tá? Existem 7,2 milhões de brasileiros, nesse momento, cristãos, se voluntariando. Só que 41 deles estão tratando com pessoas que eles nunca viram. É muito fácil você ser voluntário para um amigo, para um colega de igreja, mas para você nunca viu, irmão. E você amar aquela pessoa como se ela fosse mais íntima, é só pelo Espírito mesmo, né? O Espírito Santo está usando, amém? Obrigado por estar aqui com os irmãos. Espero que tenha conseguido alcançar aí o objetivo desse assunto, né? E tem muito material nosso aí, né? Tem revistas da IBD. Nós tivemos uma aula só de cada dom, acho que foi ano passado ou retrasado, né? Tem material, se você quiser entrar mais a fundo em cada dom espiritual, né? Mas o objetivo aqui era a gente entender essa ação macro do Espírito Santo, tá bem? Muito obrigado, a paz do Senhor para todos.